Muito bem, vamos para o resumo da lição de número 9. Faremos agora o resumo dessa lição com o título A Conspiração de Amã contra os Judeus. Então o Amã, ele não ficou satisfeito em colocar a mão somente em Mardoqueu, mas ele queria exterminar todos os judeus. Como vimos nas lições anteriores, provavelmente esse Amã, ele era descendente direto do rei Amalequita, o rei dos Amalequitas. Então o rei Agag, né, que foi ali, Deus mandou que aquele povo fosse destruído. Agora você veja bem o que Amã está planejando. Muitas vezes as pessoas não entendem o trabalhar de Deus. Olha o Velho Testamento, quando havia povos que precisavam ser exterminados, as pessoas então não compreendiam. Mas por que isso? Por quê? Porque dali e ali havia pessoas com essa mente que de Amã. Amã queria e fez com que o rei fizesse um decreto para que matasse todos os judeus, mulheres, crianças, sendo que estes nada fizeram contra o rei. Então aqui o textual está em Mateus capítulo 10, versículo 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Verdade prática, quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que a nossa fidelidade a Deus está em crise. Então se nós estamos agradando demais o mundo, significa que nós estamos deixando de falar alguma verdade para essas pessoas, porque eles estão caminhando. Se a pessoa estiver sem Cristo, está caminhando a passos largos para a perdição eterna. Lembrando que é Cristo, não é placa de igreja e muito menos religiosidade. Leitura bíblica em classe se encontra em Ester, capítulo 3, versículo 7 ao 11, também o capítulo de número 4, versículo 1 ao versículo de número 4. Façamos agora, iremos para a nossa introdução e nós veremos que nesta lição, como que o ódio, né, deste Amã, e como também que o rei deixou-se levar por este Amã, porque o Amã chegou nele, né, e fez o que ele, através de uma questão pessoal, o Amã fez com que o rei assinasse um decreto contra toda uma nação, contra todo um povo no caso, né, em que os judeus estavam fora da sua terra e havia a primeira leva voltada de 50 mil judeus para reconstruir Jerusalém. O interessante é que até esses judeus que voltaram para reconstruir Jerusalém estavam também na lista desse decreto. Esse decreto mandava exterminar todos os judeus que estavam dentro do domínio persa. O domínio persa, você vai ver nessa lição que era muito grande nesta época. Então, a introdução, na lição anterior, vimos que Mardoqueu não se inclinava nem prostrava diante de Amã. Nesta lição, estudaremos a respeito do plano de Amã para exterminar todos os judeus do reino da Pérsia. Veremos também como o povo judeu tem sido perseguido ao longo de toda a história. Então, ao longo de toda a história, Israel tem sido grandemente perseguido. Então você vê que o povo de Israel, então você pode pensar o seguinte, mas por que o povo de Israel é tão perseguido? De onde vem todo esse ódio? Porque a Bíblia é bem clara em dizer, depois também o Apocalipse confirma isso, que o inimigo das nossas almas, ele tem uma grande sede contra o povo de Israel, porque deste povo nasceu o Messias, deste povo nasceu o Salvador da humanidade, o qual vence Satanás, o qual o Satanás já está condenado, está vencido, e o qual também, através do teu sangue, do seu sangue, nos torna herdeiros juntamente com ele. E esse Messias, que é o Senhor Jesus Cristo, ele vem justamente do povo judeu. Na primeira parte aqui, o plano odioso de Amã. No item 1, intrigas e patologias do poder. Então o poder, o poder, se a pessoa não tiver a graça de Deus, a sabedoria de Deus, o poder realmente corrompe a mente, né? E corrompe o ser humano. A conduta de Mardoqueu incomodou aos servos do rei. E eles o questionavam todos os dias. Diziam assim para Mardoqueu: por que traspassa o mandato do rei? Por que não obedece o rei? Por que não se dobra diante de Mardoqueu? Diante de Amã? E aí Mardoqueu apenas respondia: eu sou judeu. Então eles entendiam quando ele dizia ser judeu, ou seja, a minha religião, aquilo que eu creio, não me permite dobrar diante de ninguém. Então não se dobra diante de mais escultura, não se dobra diante de nenhum homem, se dobra apenas diante de Deus. Incomodados, seus servos foram denunciá-los a Amã. Então eles foram o quê? Fazer intrigas, fofocas, né? Então chegaram ali e fizeram essa intriga
para Amã, dizendo: Amã, tem um camarada aí que não se dobra, tem um camarada aí que você passa, ele não faz reverência. Então, para ver o que se Mardoqueu continuaria com a sua mesma postura. Então, eles fizeram isso aí. Pelo visto, eles não fizeram isso por um zelo pela palavra do rei, não. Pelo jeito, eles fizeram isso porque é uma tentativa de jogar lenha na fogueira. Então, nós temos que tomar cuidado. O provérbio está dizendo o seguinte: se não houver quem jogue lenha na fogueira, o fogo cessará. Então, nós temos que tomar cuidado com as invejas, com as intrigas, principalmente no meio do povo de Deus, principalmente no meio da igreja. Isso acontece muito. Muitas vezes a pessoa ela é espiritual, mas a mente dela precisa ser tratada. Então tem muitas coisas que ela traz lá da sua infância, muitos traumas. Então ela é uma pessoa de Deus, ela é espiritual, mas a postura dela ali, né, torna ela uma pessoa de intrigas dentro da igreja, uma pessoa de embates dentro da igreja. Então nós temos que tomar esse cuidado. Então invejas e intrigas costumam reinar em todo o grupo social. Amã ficou furioso e reagiu de maneira absolutamente desproporcional, revelando a sua personalidade doentia, planejou o extermínio de todo o povo judeu, não somente de Mardoqueu. Quem exerce autoridade em qualquer área da vida precisa agir com serenidade, sobretudo sabendo que temos um Senhor nos céus. Então a própria Bíblia diz, né, que o empregado ele tem que trabalhar como se fosse para Deus, mas o patrão também tem que tratar decentemente o seu funcionário, ou seja, aquelas pessoas que estão investidas de autoridade, elas não podem ter soberba. Por quê? Porque a própria palavra de Deus aqui diz, o que acontece com a pessoa? O abuso de poder leva à queda, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Então quem for soberbo, quem tiver altivez de espírito, pode contar os dias, certamente cairá. Por quê? Porque a palavra de Deus é que fala desta forma. No item 2, a extensão do plano. O Império Persa abrangia todo o antigo Oriente Próximo, desde o rio Indo, na Índia, hoje, né, o Paquistão, até o Mediterrâneo Oriental. Incluía parte do norte da África, até a Etiópia, e se estendia para além do Mar Egeu, até a Tárcia, na Europa, parte da atual Turquia, Grécia e Bulgária. Então veja bem, pegando ali Turquia, Grécia, Bulgária, uma parte desse país, descendo até o norte da África, era muito grande o reino de Assuero. Em linha reta, de um extremo ao outro, eram mais de 4.000 quilômetros em todo esse território. Havia inúmeras comunidades judaicas. Então Amã planejou a destruição dos judeus de todo o reino de Assuero. Então ele planejou a destruição deste povo de todo o reino de Assuero. Então diz assim no capítulo 3, versículo 6: porém, em seus olhos teve pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque ele havia declarado que o povo de Mardoqueu. Então você vê que eles já tinham uma certa rincha com os judeus. Por isso que Flávio José, um grande historiador, interliga Amã, interliga ele ao rei Agag, interliga ele ao rei dos Amalequitas. Então Amã, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, do rei Assuero, ao povo de Mardoqueu. Então o que ele tentou agora? Vai destruir todo o povo, não somente Mardoqueu, mas todo o seu povo. Isso incluía até aqueles que estavam lá em Jerusalém, reconstruindo Jerusalém. Veja bem, voltaram para reconstruir Jerusalém, o rei deu ordem para que eles pudessem reconstruir, e agora Mardoqueu convence o rei, né, de que tem um povo ali que é rebelde, que é desobediente. O rei confiou naquele homem, né? Não procurou apurar o assunto, de repente apenas sendo decreto, e teve que ter o quê? Teve que ter intercessão divina. Então, meu querido, fique em paz. A intercessão divina, ela é providencial e sempre está alerta. Deus não dorme. A Bíblia diz, né, que o nosso Deus não dorme. No item 3 aqui da primeira parte, astúcia e oportunismo. Amã convenceu Assuero escondendo a sua verdadeira motivação, que era pessoal. Disse que havia um povo no reino que tinha leis diferentes e não cumpria as leis do rei. Por isso convinha que fosse exterminado. Se Assuero decretasse a morte desse povo, Amã entregaria 10.000 talentos de pratas para o tesouro real. Isso é cerca de 350 toneladas de prata. Olha o que o homem estava fazendo com
comprando um povo, né? Comprando a morte de um povo e comprando por um preço alto. Mas o que ele não sabia é que o Deus dos deuses, o Rei dos reis, né? Ele pagou um preço muito mais alto para as nossas vidas, não somente dos judeus, mas dos gentios, de todo ser humano que se entrega a Jesus, é comprado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então foi um preço muito alto que ele ofereceu ao rei. Então o rei nem procurou saber, nem investigou que povo era esse. Então o rei simplesmente, o rei da Pérsia simplesmente decreta, simplesmente assina aquele decreto. O texto bíblico nos permite entender que Assuero concordou com Amã sem questionar de que povo se tratava, porque ele confiava naquele homem, né? Mas não pode ser assim. Quem está em liderança tem que entender, peraí, essa pessoa está dizendo para mim fazer isso por quê? Será que é para o benefício aqui? É o benefício de todos ou é um benefício pessoal? Porque aquele que está em eminência não pode pensar em benefício pessoal, tem que pensar em benefício coletivo. Nós temos que tomar este grande cuidado, simplesmente tirou o seu anel do dedo e assinou aquele decreto, assinou aquela carta, e a carta começou a ir para todo o seu império. Nesse episódio, Assuero mostrou-se facilmente manipulável. Amã soube apelar para o seu ego. Liderar requer prudência e sabedoria para identificar desavenças pessoais disfarçadas de motivações aparentemente nobres. Então, que o Senhor dê muita graça, muita sabedoria para aqueles que estão em eminência, para aqueles que têm cargo, né, seja público, seja privado, seja religioso. Todos que têm autoridade precisam dessa graça de Deus e dessa sabedoria. Na parte 2 aqui, a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Ester. No item 1, o pavor da violência. No dia definido para a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado, segundo esse decreto, né? A ordem expressa era que destruíssem, matassem, lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço ao velho, crianças e mulheres, e em um mesmo dia. Então, naquele dia que foi decretado, todas as pessoas que conhecesse alguém que era judeu, ele poderia matar aquela pessoa e tomar os bens daquela pessoa para ele sequestrar aqueles bens, e todos os seus bens fossem sequestrados. Então Amã destilou todo o seu ódio neste texto, neste decreto. Ele colocou todo o seu ódio para se vingar, uma vingança pessoal. Então não há registro de levante algum dos judeus durante o Império Persa, porque o Império Persa também, eles também não perseguiam ninguém. As pessoas poderiam cada um ter a sua religião, cada um ficar, né, no seu canto ali. Então os judeus, tanto é que quando mandou voltar para Jerusalém, a primeira leva voltou 50 mil pessoas e havia mais de 1 milhão espalhado pelo reino. Você vê que nem voltar para casa eles não queriam, estavam acomodados, né? Estavam acomodados. Então a violência desde Caim, né, essa violência vem apavorando a humanidade em todos os tempos, infelizmente. Em todos os tempos, infelizmente cresce a cada dia essa violência, mas a Bíblia é bem clara em dizer, né, que haverá um novo céu e uma nova terra, aonde o mal será exterminado. Alguém diz, pastor, por que Deus não extermina o mal hoje? Mas é porque hoje, como o mal entrou através do Adão, nós somos a genética de Adão e Jesus Cristo morreu para nos salvar. Então hoje nós temos salvação através de Jesus. Então o próprio Deus tornou-se carne, nasceu da jovem Maria, morreu por nós para que nos garantir essa vida eterna. Então não perca essa oportunidade de entregar sua vida a Jesus. No item 2, bebida, confusão e tristeza. Onde tem bebida alcoólica, irmão, é coisa terrível. Ah, pastor, mas não pode beber um pouquinho? Não pode beber um pouquinho não, irmão, porque a pessoa que é alcoólico, a pessoa que tem problema os que são alcoólatras, né, que tem esse problema, e quantas pessoas sofrem com esses problemas na sua casa e começa no pouquinho. Então não se deve beber bebida alcoólica de forma alguma. O Império Persa tinha um sistema de correios muito eficaz, principalmente em função da estrada real que ligava Suzã a Sardes, na província da Lídia, hoje território turco. Depois das cartas enviadas a cada província, Assuero e Amã puseram-se a beber. Os moradores de Suzã ficaram confusos, né, com aquela ordem, porque não entendiam, porque o povo judeu nunca tinha dado nenhum tipo de problema, e aonde
chegavam essas cartas, também o povo ficava pensativo, o que está acontecendo, né? Rasgando as suas vestes, Mardoqueu rasgou as suas vestes, entristeceu, e aonde chegava essa carta, o povo judeu rasgava as suas vestes, vestia-se de pano de saco com cinza, e eles clamavam a Deus, eles jejuavam, e Mardoqueu próprio aqui, ó, está em Esther capítulo 4, versículo 1, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Então Esther ficou sabendo, né, que Mardoqueu estava ali na porta do palácio, vestido de saco, e que estava com essa tristeza. À medida que as cartas chegavam às províncias, a reação dos judeus era a mesma, era jejum, lamentação, estavam todos agora consternados, e agora, quando Deus mandou voltar para a terra e reconstruir Jerusalém, não, porque preferimos ficar aqui no comodismo. Agora que vem uma carta, vão ser todos terminados, agora eles lembram de Deus, agora vão buscar Deus, mas Deus ainda assim é Deus de misericórdia, como foi na época dos juízes. No juízo, o povo, vinha uma nação ali, vinha um povo ali, ficavam ali aterrorizando Israel, ficavam amargurando Israel, colocavam eles ali como escravos, o povo depois ficava sofrendo, clamava a Deus, levantava um juiz, libertava eles, passavam um tempo ali no comodismo, e aquilo ali depois eles voltavam a práticas errôneas novamente de idolatria. Deus então permitia que outro povo fosse lá, escravizassem eles novamente voltavam a Deus, Deus novamente levantava um juiz. Não leia o livro de Juízes, Deus é Deus de misericórdia. Alguém que fala assim, mas como é que Deus vai mandar alguém para o inferno? Não, a pessoa está indo para o inferno porque está negando a Deus. Deus está tentando todos os dias abraçar essa pessoa e está tentando salvar esta pessoa. Havia um clima de luto, com jejum, choro e lamentação. Só Deus pode frear a impetuosa maldade humana. Só Deus pode colocar um basta, né? Só Deus. Por quê? Porque o reino é do Senhor, e Ele domina entre as nações. Quem manda e quem está no controle sempre será o nosso Deus. No item 3, crise e clamor. O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar o socorro divino. Se de um lado havia fé e a bravura dos 50.000 judeus que tornaram, né, Jerusalém para reconstruí-la, para reedificá-la, liderados por Zorobabel, de outro lado havia a aparente tranquilidade dos que decidiram ficar nas suas próprias habitações. Então são aqueles, são o que eu falei, os que ficaram acomodados aí em todo o Império Persa. Mesmo dentre os que foram a Jerusalém, muitos se dedicaram a construir casas luxuosas, dando pouco valor à reconstrução do templo. Então mesmo aqueles que voltaram ali para Jerusalém, mesmo eles estavam preocupados em refazer suas casas, reconstruir suas casas, deixaram de lado o templo. Então isso veio um alerta ali, através dos profetas pós-exílios, Ageu e Zacarias, né? Aqui no Ageu está dizendo, olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Deus falando com eles, disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa, ou seja, você só cuida da sua própria vida, e não se preocupa com o reino, não se preocupa com as almas, não se preocupa em investir na obra do Senhor. Pastor, eu não tenho dinheiro. Investir é tempo, investir é orar, investir é conhecer, investir é trazer aqueles que estão do seu lado até o Senhor Jesus Cristo, ter o conhecimento da verdade. Então Deus usou aqueles profetas ali pós-exílio para também chamar a atenção do povo. Agora todos corriam o risco de ser exterminados, porque muitas vezes precisamos experimentar crise para buscar a Deus de todo o coração. Por que muitas vezes precisamos? Então Isaías diz, né, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O correto é fazer como Daniel. O que Daniel fazia? Daniel orava 3 vezes ao dia. Quando o rei fez aquele decreto, né, que não poderia se clamar a ninguém, nenhum Deus, a não ser o próprio rei, o ego também daquele rei, o que Daniel fez? Foi na casa dele, abriu a janela para o lado de Jerusalém e foi orar ao Senhor. E Daniel orava 3 vezes ao dia. Precisamos ter depósito, precisamos ter hábito de orar e hábito de ler a Bíblia. Somente com uma vida de oração constante em casa e no templo podemos vencer o mal. Somente assim podemos vencer o mal. Olha o que a palavra de Deus nos orienta. E orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplicas por todos os santos. Precisamos estar então em constante oração. Parte última e terceira da nossa lição. O perigo e
o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Então, esse antissemitismo que estava ali, né, através daquele descendente dos amalequitas, descendente do rei Agag, esse Amã também hoje está aí aflorado, mundo afora. Parte 3 aqui, então, no item 1, faces do antissemitismo. De forma prática, antissemitismo é hostilidade sistemática contra os judeus. É possível verificar ao longo da história três faces de expressão desse ódio obstinado. O antissemitismo religioso, o nacionalista e o radical. No aspecto religioso, destacam-se as perseguições como a do século XIV, quando os judeus foram acusados de serem responsáveis pela peste negra. Veja bem, houve aquela peste negra, alguém disse, o responsável é os judeus, essa doença vem deles, essa peste vem deles, que assolou a Europa em 1348. Também durante a Idade Média sofreram intensa perseguição pela Inquisição. A Inquisição também matou muitos judeus, principalmente a partir de 1478 na Espanha, por ordem do Papa Sisto IV, de 1414, 1484, e a partir de 1536 em Portugal, pela instituição oficial do Tribunal do Santo Ofício pelo Papa III, pelo Papa João III. Então, tudo isso aí é uma história, tudo isso aqui é história, viu? Tudo isso aqui é comprovado, tudo isso aqui é história, você pode ler nos livros, aprender nos livros. Essa perseguição foi muito terrível contra o povo judeu. O objetivo principal era combater o que chamavam de heresia judaica. Milhões de judeus foram expoliados, torturados, execrados e mortos por não aderir ao catolicismo. Então eles tinham uma chance, né? Ou eles se tornavam católicos, ou senão eles teriam que morrer. E por questões econômicas e políticas também. Quando havia crise no país, eles diziam, é o judeu que é culpado, porque o judeu em todo lugar ele é muito abençoado financeiramente. Então eles imaginavam que se esse judeu está sendo abençoado, e a finança dele está boa e o país está ruim, então alguma coisa ele é culpado. Então a primeira ordem de confinamento de judeus em guetos não foi de Adolf Hitler no século XX, mas foi do Papa Paulo IV, em 1555, e atingiu todos os estados papais por mais de 300 anos. Então olha como sofreu o povo judeu. Isso está registrado na história, né? Está registrado na história, então é fácil você pesquisar, de você ver que tudo isso aqui são informações históricas. No item 2, antissemitismo nacionalista e radical. O aspecto nacionalista pode ser visto no século XIX e no início do século XX, na Ucrânia e na Rússia, através dos chamados pogroms. Então, esses chamados pogroms eram o quê? Eram atos violentos, ataques violentos físicos indiscriminados aos judeus. A propriedade dos judeus causava, a prosperidade dos judeus causava ódio, alimentado por teorias e conspiração. O povo judeu era apontado como culpado pelas crises econômicas dos países do leste europeu, levando-os a reagir violentamente contra as comunidades judaicas. Durante a Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, o Hitler protagonizou o antissemitismo radical ao proclamar a superioridade da raça ariana. O Holocausto terminou 6 milhões de judeus em toda a Europa. Isso foi coisa terrível, e nós não podemos esquecer a história. Por quê? Porque se nós esquecermos a história, deixarmos de citar tudo isso aqui, nós incorremos no risco de repetir isso. Porque hoje está repetindo o antissemitismo. A criação do Estado judeu, do Estado de Israel em 1948, né, não garantiu paz aos judeus. O país vive um estado de alerta em função de ataques terroristas. Então, quando eles voltou a ser nação em 1948, já houve algumas guerras. Houve a Guerra dos 6 Dias, você lê sobre isso, uma coisa impressionante como Israel conseguiu colocar para correr todos os inimigos ali ao seu redor, sendo que eles tinham acabado de se tornar nação, ainda não tinha todo um exército formado, ainda não tinha todo um armamento formado, e Deus deu vitória a este povo. Deus é com Israel como é com a igreja. Então nós temos que tomar este cuidado e nós temos que orar, viu? Temos que orar muito por Israel, porque a Bíblia nos manda. O país vive em constante alerta em função dos ataques terroristas internos e externos feitos em nome de uma causa palestina. O mais brutal da história recente ocorreu agora no ano de 2023. 5 grupos palestinos armados uniram-se ao Hamas e, a partir da faixa de Gaza, atacaram Israel por ar, por terra e por mar, cometendo barbáries terríveis, né, inimagináveis contra civis, deixando cerca de 1.200 mortos, além de terem levado para o cativeiro ali reféns 200 pessoas. Depois disso,
os casos de antissemitismo no mundo cresceu ainda mais. Então, os inimigos, o que os inimigos de Israel querem não é um acordo que garanta um lugar para viver. Na verdade, o que eles querem é o extermínio de Israel. Basta você estudar, basta você se inteirar um pouquinho mais. Ah, não, mas que povo não merece uma terra? Não, mas aquele povo, parte daquele povo até quer uma terra, mas os seus líderes, aqueles que mandam ali, eles não querem terra, eles querem exterminar Israel. Só Jesus, o Messias, salvará Israel quando Israel converter nacionalmente ao Senhor. Haverá essa conversão nacional de Israel. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz: eis que vem com as nuvens, então Jesus voltará, e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, nesta volta de Jesus, o povo de Israel também vai se converter ao Senhor e vão entender, né? Ah, ele realmente é o Messias que foi transpassado e foi crucificado aqui em Jerusalém. Então eles vão se converter ao Senhor e o Senhor vai socorrê-los. E isso acontecerá na guerra do Armagedon, no final da grande tribulação, onde as nações vêm do norte. E elas se preparam ali contra Israel, cercam Israel, e Jesus desce visivelmente sobre o Monte das Oliveiras e socorre Israel. Tanto é que os israelitas já esperam Jesus sobre os Montes das Oliveiras, né? Mas não o nosso Jesus foi transpassado, eles esperam um grande Messias. Esse grande Messias virá, mas vão reconhecer que é o mesmo Jesus que entrou montado num jumentinho, agora virá nos céus montado em um cavalo branco com os seus anjos e os seus santos. Vamos para a nossa conclusão. O antissemitismo não se revela apenas através de atos hostis, mas também de apoio aberto ou posturas complacentes aos inimigos de Israel, como grupos terroristas, ou ainda por meio de críticas sistemáticas aos atos de defesa dos israelenses. Então, esse ato de terrorismo que fizeram ali, entraram lá, fizeram aquela barbaridade, Israel vai lá se defender, vai contra esse grupo terrorista, e as pessoas dizem: ah, mas lá ele está matando fulano, está matando ciclano, eles estão se defendendo. Tem que tomar muito cuidado com isso, viu? Oremos pela paz de Israel, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Nós amamos Israel, nós amamos Jerusalém, e prosperam aquele que ama e que intercede por este povo. Amém? Vamos para a nossa pergunta: qual era o plano de Amã e a sua extensão? O plano de Amã era destruir todos os judeus que estavam no reinado de Assuero. Não era destruir apenas o Mardoqueu, mas todo aquele povo. Incluía também os que estavam em Jerusalém, reformando ali, reconstruindo o templo e a cidade. Pergunta 2: como Amã fez para obter a ordem do rei contra os judeus? Então ele convenceu Assuero escondendo sua verdadeira motivação, que era pessoal. Disse que havia um povo no reino que tinha leis diferentes e não cumpria as leis do rei. Por isso convinha que fossem exterminados. Pergunta 3: qual a reação dos judeus diante da notícia de extermínio? O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar o socorro divino. E o que é o antissemitismo e quais são as suas faces? O antissemitismo é a hostilidade contra o povo judeu. De forma prática, né, é a hostilidade sistemática contra o povo judeu. Cite 3 exemplos práticos de antissemitismo. Então, é possível verificar ao longo da história 3 faces da expressão do ódio obstinado contra os judeus: o antissemitismo religioso, nacionalista e radical. Mas há uma promessa feita a Abraão que inclui a igreja, mas é também para o povo de Israel. E diz assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então você veja bem que todo o mal que Amã projetou voltou contra ele. Então que Deus guarde a sua vida e a nossa vida e continuemos aprendendo a palavra do Senhor. Amém.